quero confirmar isso que a Gabi disse. E já quero introduzir essa mensagem dizendo uma coisa que Deus colocou no meu coração enquanto nós orávamos. Essa luz que entra dentro de nós nessa noite faz com que o nosso coração esteja disponível para aquilo que Deus reservou para nós. Quando nós somos invadidos com essa luz que vem de Deus, acontece uma transformação dentro do nosso coração. Eu não sei se você já viveu a experiência de um dia não gostar de algo, mas depois que o tempo passou, aquilo passou a ser uma das coisas que você mais gosta. Eu, quando criança, por exemplo, eu não gostava de tomar chá. Hoje é uma coisa que eu gosto muito de tomar. Eu sei que é um exemplo bobo, mas isso aqui faz muito sentido com o que eu quero dizer agora. No momento em que essa luz entra dentro de nós, a fome de Deus que faltava no nosso coração passa a estar presente. E a palavra que o Senhor me deu está em Amós capítulo 8, versículo 11. Não vou abrir agora porque eu quero dizer o ela de cabeça para você. O Senhor diz assim: assim diz o Senhor, oráculo de Israel: haverá um tempo, e esse tempo é depois que essa luz entra, em que enviarei sobre a terra fome e sede, mas não fome de pão e sede de água, mas fome de comer e de beber a palavra de Deus. Deus está colocando no nosso coração fome pela presença dEle, e é por isso que nós estamos nessa noite. É por isso que invada um desejo profundo de Deus dentro do seu coração, o mesmo desejo que invadiu o coração de Maria Madalena na ressurreição de Jesus. Amém. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia já, porque hoje nós vamos fazer um modelo diferente. Eu quero que você pegue a sua Bíblia agora e abra no Evangelho de hoje, João, capítulo 20, versículo 11. João, capítulo 20, versículo 11. João 20, 11. É o Evangelho de hoje. Antes de ler o Evangelho, eu queria dizer uma coisa para você. Existe no mundo espiritual uma coisa que nós chamamos de liberdade. E quando Deus, Ele olha para nós, Ele quer que a mesma liberdade que Ele tem para mover em nós, que nós tenhamos para receber Ele. Então eu queria dizer para você, antes de começar essa pregação, que será uma pregação mais breve hoje, para nós rezarmos um pouco mais, eu queria pedir para você se você pode compartilhar agora esse link nos grupos de WhatsApp que você tem. Você pode, clicando aqui embaixo, enviar aqueles grupos da família, dos amigos, grupo de faculdade, em que às vezes não mandam nada lá, ou só falam de besteira. Hoje, do mesmo jeito que a luz de Deus nessa noite está entrando em você, ela pode entrar também na vida de alguém a partir do momento que você compartilhar. Do mesmo jeito que eu falei que no mundo espiritual, a liberdade que Deus tem para mover em nós, Ele quer que nós tenhamos, para que Ele mova em nós, Ele quer também que essa liberdade parta do coração de outras pessoas. Você já está aqui livre na presença e Deus com liberdade está agindo em você. Mas agora, o Senhor quer, através de você, agir com liberdade na vida de outras pessoas. João, capítulo 20, versículo 11. O Evangelho de hoje diz assim. O título é Aparição a Maria Madalena. Entretanto, Maria havia ficado perto do túmulo, do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar o túmulo. Viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras?
Ela respondeu: levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de ter dito isso, virou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se tu o levaste, diz-me aonde o puseste e eu irei buscá-lo. Então Jesus falou: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer ó mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos que eu subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe havia dito. Eu vou repetir o 18. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe havia dito. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus com muita força, mais força. Amém. Domingo passado nós vivemos a ressurreição de Jesus. É óbvio que essa semana a liturgia, ela não poderia falar de algo menos do que as ressurreições de Jesus, claro, mas sobretudo a aparição de Cristo para as pessoas estando ressuscitado. A ressurreição de Cristo é uma só, é óbvio, mas uma coisa a gente tem que entender é: Jesus Cristo ressuscitou e resolveu aparecer para os seus discípulos, e isso tem um significado especial. Depois que Jesus ele viveu a sua experiência de paixão, morte e ressurreição, os discípulos de Jesus haviam ficado um tanto entristecidos. A esperança que havia no coração deles, embora eles haviam caminhado com Jesus durante 3 anos, ela havia morrido. Isso é tão verdadeiro que no sábado santo, a igreja, sabendo que a única pessoa que ficou fiel às palavras de Jesus foi Nossa Senhora, dedicou todo o sábado a Maria. Porque quando Jesus morreu no sábado, todos os discípulos tinham desacreditado, mas ela permaneceu fiel. Maria Madalena, uma das discípulas de Jesus, depois dele ter expulsado dela alguns demônios, dizem algumas tradições, Maria de Magdala. Outras dizem que a outra Maria Madalena, eu não quero entrar aqui nessa questão com você. A Bíblia do Peregrino diz no rodapé que essa Maria Madalena é aquela que Jesus havia expulsado demônios, e ela tinha se convertido. Para provar que Nossa Senhora naquele dia foi a única que teve esperança, quando Maria Madalena vai ao túmulo, ela vai procurar um homem morto. Ela não tinha esperança de que Jesus havia ressuscitado, embora, como discípula de Jesus, ela sabia que o Senhor ressuscitaria. Isso é aquilo que é o emblemático nessa história. Por que Jesus Cristo, quando ressuscitou, o Evangelho não nos conta que ele apareceu primeiro para Nossa Senhora, embora algumas tradições dizem que apareceu? Por um motivo muito simples: porque o coração de quem precisava mais é que precisava ver primeiro. Se Nossa Senhora, partindo desse pressuposto, ela não desacreditou, quando Jesus foi ver ela, foi só um beijo na testa, de que bom que passou esses 3 dias doloridos, meu filho. Mas para os discípulos não. E você sabe que a medida da dor é a medida do amor. É por isso que é mais fácil para mim ouvi dizer que o meu tio morreu do que a minha mãe morreu. A medida do amor é a medida da dor. Então por que Jesus aparece primeiro para Maria Madalena? Justo, porque ela muito amava.
E aqui que está o detalhe. Quando Maria Madalena chega no túmulo, ela está tão desnorteada, que aquela mulher que antes se deleitava nos prazeres da carne, quando ela viu anjos, ela nem ficou arrepiada. Interessante é que ela viu 2 anjos, um sentado na cabeceira e um aos pés, da onde Jesus estava. E para ela foi como se ela não tivesse visto ninguém, porque ela estava tão embebida de luto e amor por Jesus, que ela não conseguiu identificar 2 anjos. E agora que está o detalhe. A Bíblia diz que não termina o diálogo, ela olha para trás. Quem que ela viu? Jesus. Tendo visto Jesus, aqui que está a coisa mais bonita, ela não reconhece, porque ela está embebida numa tristeza, numa falta de esperança, que ela não acredita sequer que Jesus havia ressuscitado. Mas Jesus, Ele sabe como fala com os seus. A Bíblia diz que Ele nos conhece pelo nome. A Bíblia diz em Isaías que Ele tem o nosso nome gravado na palma da mão. A igreja nos ensina o catecismo que o nosso nome carrega a nossa missão. É por isso que eu não sou muito a favor de apelidos, particularmente falando, porque o nome carrega aquilo que nós somos. Por que, por exemplo, todas as vezes que você escuta uma pregação minha, por mais do amor que eu falo, você escuta eu dando umas alfinetadas? Porque Natan na Bíblia exortou Davi. O meu papel é exortar. São Paulo diz na Sagrada Escritura: aquele que tem dom de exortar, exorte. Muda. Mas o nome carrega a nossa missão, a tal ponto de que Cristo, no próprio Evangelho, mudava o nome das pessoas. Já não se chamarás mais Simão. Não, Simão não, porque Simão não é a tua missão. Você é Cefas, pedra, porque sobre você eu vou edificar a minha igreja. Agora você não se chama mais Abraão. Abraão, por quê? Porque Abraão não é a tua missão. Abraão carrega a tua missão. Então Abraão é pai das multidões. Então, gente, meu Deus, quando Jesus olha para Maria Madalena, ela tendo olhado para ele e não reconhecido, achou que era o jardineiro. Ele olha e chama pelo nome: Maria. Qual é o teu nome? Não precisa responder. Deus, quando te chama pelo nome, por mais estranho que o seu nome seja. Deus chamando ela pelo nome, no mesmo momento cai a ficha de Maria Madalena. Meu Deus, Ele ressuscitou, como havia dito. E a Bíblia diz que ela cai no chão e diz: Rabone. Aqui está a chave da mensagem. Quem ouve Jesus chamar você pelo nome, toda a esperança que foi perdida num ciclo vicioso de dor acaba. Preste atenção. Você pode ter vivido a pior tragédia nesse último ano que passou. Deus te chama pelo nome, a tristeza vai embora e a esperança toma o lugar. Vocês têm que entender. Amém? Entenda o detalhe aqui mais forte. Quando Jesus chama Maria pelo nome, e essa Maria não é a Maria mãe de Jesus, embora na tradição da igreja alguns confundiam com a mãe de Jesus, principalmente uma tradição oriental, mas descobriram de fato, não é a mãe de Jesus. Que quando chamou aquela mulher pelo nome, voltou ao coração dela aquilo que ela tinha perdido durante os 3 dias. Toda aquela tristeza, aquela dor, agora acaba, porque Ele chamou ela pelo nome. E a Bíblia é enfática em dizer, Jesus, depois de ter chamado e ela dizendo Rabone, Ele fala: me solta, mulher, porque eu preciso ir para o Pai. A Bíblia não diz o que ela fez, mas eu consigo imaginar. Quando ela olhou para Jesus e Ele falou Maria, ela saiu correndo de onde estava, agarrou-se em Jesus, pegou sobre a sua túnica, e ela pensou como a mulher do Cânticos: eu te agarro e não solto mais. É assim que nós temos que viver.
Depois que Jesus te chama pelo nome, você tem que ir para Ele numa tal fúria de amor, numa tal fúria de direção, que nada consegue te parar mais. É por isso que ela voa no pescoço de Jesus. É por isso que aquele que encontra Jesus de verdade, nada mais no mundo importa, porque agora a única coisa que importa é aquele que nos chamou. Tudo perde um sentido, Alan, para ela. Ela poderia dizer para Jesus assim: mestre, como citou o Michael, imagina a pecadora no chão caída. Imagina essa pecadora no chão que, tendo sido já tocada por muitos homens, olha o detalhe, pode dizer agora para Jesus: o Senhor tocou a minha alma sem precisar tocar o meu corpo. Agora eu entendo. Quando Jesus ele passa na coletoria de impostos, Suelen, e olha para Mateus e diz assim: Levi, vem e segue-me. Sabe por que Levi deixa tudo e segue Jesus? É muito simples. Porque a comunicação de Jesus com Levi não era com o corpo, era com a alma. E a alma que escuta a voz do Criador, meu Deus, um cachorro ouve a voz do dono. Meu Deus, eu vou inventar um cachorro aqui agora. Mas você imagina como é que é um cachorro? Quem tem cachorro aqui, levanta a mão. Quem tem cachorro? Eu tenho a Teca lá em casa. Quando a gente chega, ela vai pro portão, ela fica já eufórica. Por quê? Porque o dono chegou. Então quando Deus chama a nossa alma, aquele que nos criou, aquele que nos formou no ventre de nossa mãe, aquele que nos chamou pelo nome, a nossa alma fica eufórica. É por isso que ela pula. Pá! E o mais interessante é, Jesus ele não dá só sentido à alma, mas ao corpo. Porque nós, como diz o credo, cremos na ressurreição da... Vamos lá, gente, se você sabe o credo não? Creio na ressurreição na vida eterna, amém. Perfeito. Você que está em casa, nós cremos na ressurreição da carne. Por que Jesus precisa dar sentido à carne, Natan? A explicação é muito simples. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16 que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, amém ou não? Glória a Deus. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, um templo não pode ser profanado. Diga aleluia. Agora nós podemos, diga aleluia. Então por que Jesus precisa ressuscitar na carne e dar sentido ao corpo? Não só para provar que era Deus, porque de fato, teologicamente falando, a ressurreição de Jesus Cristo na carne era para mostrar: olha, eu cuido do corpo, mas eu cuido da alma. Lembra de Jesus naquele episódio? Os fariseus preocupados, porque ele disse que cura as pessoas, não sei o que. Aí então Jesus Cristo assim, chega uma pessoa para ele, Senhor, eu quero ser curado da minha enfermidade. Tudo bem, vá e não tornes a pecar, eu te perdoo dos teus pecados. Aí os discípulos: quem é esse que pode dar o perdão ao pecado? Eu sou aquele que perdoa os pecados, porque como eu criei o corpo e a alma, posso também dizer: levanta e anda. Então quando Jesus Cristo ele morre no corpo e ressuscita na carne, ele está mostrando também que ele é Deus, ele está provando, mas tem outro significado, que é esse que eu quero dizer. Por que Jesus Cristo precisa dar tanto sentido à carne? Para que nós não nos percamos. O ser humano ele é muito volátil, ou seja, ele muda muito. E se Jesus Cristo não dá sentido àquilo que é o mais importante para nós hoje, que é a matéria, nós não daremos valor à alma. Natan, você não está me explicando. Eu vou te esclarecer agora. Se Jesus Cristo houvesse só ressuscitado espiritualmente falando, vou usar essa linguagem, teologicamente isso aqui ficaria errado, mas eu vou usar para você entender, tá bom? Se ele só tivesse ressuscitado em espírito, ou seja, Deus não morre, ele continuaria sendo Deus, mas ele não teria motivo para fazer a nossa vida na carne mudar. Pera, Natan, a explicação é muito óbvia. Jesus ressuscita na carne para dar sentido à nossa carne, à nossa vida. O corpo não é o principal. Quaresma que nós vivemos: do pó vocês vieram e ao pó vocês retornarão. Porém,
o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se ele não ressuscita na carne, Maria Madalena teria talvez todo motivo para voltar para a vida velha na carne. Agora que está a chave da mensagem. Preste atenção. Se Jesus Cristo morreu e ressuscitou, aleluia, se ele viveu e vive para todo sempre, por que você continua com sua vida, com sua carne, com sua alma vivendo a mesma vida? Agora você entendeu por que ele precisava dar sentido à carne? Sentido à carne? Para que você pudesse entender que a sua vida não te pertence mais. Agora eu entendo, Rafa. Quando um cristão chamado, na verdade ele era um novo convertido, estava se convertendo, chamado Diogneto, recebe uma carta de um cristão, que a gente não sabe quem é o autor dessa carta, chama-se sua carta a Diogneto. Diz que o cristão precisa ser para esse mundo aquilo que a alma é para o corpo: vida. Nós precisamos ser para o mundo vida. É por isso que você não pode mais viver a mesma vida que você vivia. Agora faz sentido 2 Coríntios 5,17, 3,17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou-se o que era velho, eis que tudo se fez novo. A esperança está recobrando dentro do teu coração. A luz, como a Gabi disse, está entrando dentro de você, para que de dentro para fora a tua vida mude. É aquilo que Jesus Cristo disse: não é o que entra pela boca do homem que deixa ele impuro, mas é aquilo que sai de dentro. Mas aquilo que sai de dentro transforma o que está fora. Tem que transformar. É por isso que quem é cristão não vive a mesma vida. Depois da ressurreição, Maria Madalena não foi mais a mesma. Ela já não era mais a mesma. Ela já era uma santa. Pra você ter ideia, ela viu anjos e nem se arrepiou. Meu irmão, se eu vejo um anjo eu caio desmaiado. Mas ela não, porque ela estava tão embebida na presença de Deus, mas precisava ainda do sopro da ressurreição, para que a vida dela ganhasse um sentido superior. É por isso, Sueli, que nós não podemos ser as mesmas pessoas. É por isso que a sua vida tem que mudar. O cristão de verdade precisa irradiar. Nós tivemos uma série no ano passado, na verdade foi esse ano, chamada Cheios. E essa série que nós tivemos, a Endorship Night, nós falamos da necessidade de transbordar. Gente, não tem explicação. Ressurreição é transbordo. Você vai ressuscitar para ser egoísta para você mesmo? Não vale. Para quem Jesus ressuscita? Para aparecer para os seus. Para que nós ressuscitamos em Cristo? Para poder ressuscitar para o mundo e eles viverem para Deus. É para isso. A ressurreição da carne é tão forte que, acredite se você quiser ou não, mas nós rezamos no credo. Vamos ver se vocês aprenderam. Creio na ressurreição da... Isso significa que quando Jesus voltar, a carne vai ressuscitar. É por isso que a igreja até a Idade Média ela não aprovava a cremação dos corpos. Embora hoje ela não vê com maus olhos, mas eu quero dizer para você que a cremação começou com os pagãos, que no intuito de negar a ressurreição da carne, faziam a carne virar pó. Tanto que no começo isso foi reprovado pela igreja, mas a igreja entendeu com o tempo que ela não precisava, porque nós viemos ao pó voltaremos, mas no final Deus dará um jeito de nos ressuscitar. Vai ser como em Ezequiel 37. Sabe o seu avô que está lá no caixão, sua avó, ou uma pessoa que morreu que você conhece, que quando você vai fazer exumação depois de 8 anos, você só vê pó, um pouco de líquido por conta do corpo, e alguns pedaços de ossos. Então, aqueles ossos, aquele pó voltará a ser osso, o osso se juntará, isso vai ter carne, músculo, como em Ezequiel. A volta de Jesus, gente, é assim. Jesus que se ressuscitou na carne, para que a gente ressuscite na carne também. Você tem ideia, o livro, acho que é 1 Coríntios que diz assim, se não for é um outro livro de São Paulo. São Paulo diz assim, que nos últimos tempos, quando o Senhor voltar, nós, os vivos, aqueles que estiverem vivos na volta do Senhor, esses serão transfigurados. Uau! Lembra do Monte Tabor? Jesus se mostrando para Pedro, Tiago e João,
apareceu Moisés e Elias. Moisés representando o Antigo Testamento e a lei, e Elias representando todos os profetas. Naquele momento Jesus Cristo se mostra para mostrar que Ele é maior do que Moisés e Elias, Ele é maior do que todos. Ele se transfigurou. Na volta de Jesus, os vivos serão transfigurados como Cristo no Tabor. E os mortos, São Paulo diz, os mortos ressuscitarão na carne, e todos juntos serão elevados, arrebatados nos ares, ao encontro do Senhor. Peraí, eu vou fazer Guilherme, meu formador, meu padrinho de casamento, eu vou dar uma aqui de um negócio de desenho. Os vivos, tudo bem lá, moendo. Super Saiyajin. Pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso, mas você entendeu? É tipo isso aqui, tá ligado? A transfiguração, o corpo vai ganhar um brilho diferente. A carne vai continuar carne, mas ela vai ganhar uns dons superiores. Ou seja, a carne, embora possa comer, não vai precisar do alimento. Vai virar tipo um super saiyajin espiritual. Eu nunca pensei que eu falaria isso numa pregação. Pá! Imagina só que loucura. E os mortos? Ezequiel 37. O osso vai juntar, a carne, o músculo, e eles vão ser transfigurados também. Ganharão o sopro da vida. É isso que São Paulo está dizendo. A carne ressuscita, os vivos se transfiguram, e todos eles, olha aqui, ó, olha o mistério. Você já deve ter lido na Bíblia, mas não prestou atenção. Os corpos serão elevados nos ares. Eu vi esses dias o Liga da Justiça de 4 horas e 2 minutos e quantos segundos, sei lá. A gente assistiu lá em casa. Você não foi não? Foi o Aldo, né? Cadê o Aldo? Tá aqui, o Gui tá aqui em cima. A gente assistiu junto. Imagina o Superman lá voando, tá ligado? Nós, os cristãos, no final dos tempos, seremos 2 palavras: elevados. A levitação do Padre Pio para você no final dos tempos vai ser fichinha. Uau, te amo, Padre Pio. De novo, elevado nos ares. Sabe aquela história de Santo Antônio? Em frente à igreja, foi proibido pelo bispo de levitar e de fazer milagres. Aí ele vai embora, obediente, e no meio do caminho ele vê, eu vou voltar na história, tá? E no meio do caminho ele vê um cara caindo de um andaime. Aí quando ele cai, ele não estava podendo fazer milagre, ele falou: para! E o cara ficou de cabeça para baixo no ar. E ele foi lá no bispo: bispo, é o seguinte, eu sei que o senhor me proibiu de fazer milagre, mas eu preciso salvar o cara lá. Eu parei ele no alto, eu não fiz nada, porque por hora ele morrerá, mas eu queria saber se eu posso fazer esse milagre para que ele não morra. E o bispo autorizou, e ele foi lá e salvou aquele rapaz. No final dos tempos, Santo Antônio será fichinha para você. Diga aleluia. Porque no final a carne vai ressuscitar. Olha a importância da ressurreição da carne. Agora você entende porque que Nossa Senhora é quem é? Por quê? Porque ela já ressuscitou na carne igual Jesus Cristo, meu irmão. Os cristãos no final, elevado nos ares, diga aleluia. Arrebatado nos ares, diga glória a Deus. Elevado, arrebatado ao encontro do Senhor nos ares. Atos capítulo 1, final. Jesus Cristo está ascendendo ao céu. Os anjos, não vou fazer com ninguém, né? Os anjos olharam para o Pedro, Tiago, João, os apóstolos, tudo assim, ó. Acorda! O que está acontecendo? Ei, esse mesmo Senhor que vocês viram subir, vai descer e voltar para todo sempre. Volta. Elevado nos ares, diga aleluia. Arrebatado nos ares, diga glória a Deus. E o Senhor voltando para reinar, e nós nos encontrando com o Senhor nos ares, para que no final sejamos um ressuscitado como Ele. Você tem noção que você vai virar no final dos tempos o super-herói que você sonhou na infância?
Só que melhor, não um super-herói com S de super-herói, mas um super-herói com S de santo, 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 santo. Uau! Diga para quem está do seu lado, fantástico. Uma salva de palmas. Mas existe uma tristeza, Gabi, sabe qual é? Se a gente não mudar, no final, nós não ganharemos um corpo glorificado, mas um corpo desfigurado. Agora você entende por que Jesus brilha a alma para dar sentido ao corpo? Porque no final o corpo vai ressuscitar. É por isso que você tem que pensar 2 vezes em fazer tatuagem, porque no final o corpo vai ressuscitar. É por isso que você tem que pensar 2 vezes em colocar piercing, porque no final o corpo vai ressuscitar. É por isso que você tem que pensar 2, 3 vezes de fazer aquela sobrancelha. Brincadeira, meninas. Eu esqueci o nome, por isso que eu não falei. Como é que é aquela sobrancelha? Micropigmentação, na verdade? Cuidado, hein? Brincadeira, meninas, tá tudo bem. Vocês pegaram o código? Pegaram, né? Tá bom. Mas vocês conseguem entender o mistério? Nós somos sempre do Espírito Santo por isso. E eu já estou indo para o final. Agora aqui que está o detalhe importante. Quem ama, ressuscita na carne. Agora, quem morre em pecado, não é ovelha, é cabrito. E cabrito vai na eternidade ter uma aparência eternamente horrível para todo o sempre. São João Maria Vianney dizia que se uma pessoa visse uma alma em estado de pecado mortal, uma alma, ela morreria de espanto. Imagina uma alma em pecado mortal com o corpo ressuscitado para o inferno. É por isso que o corpo é tão importante. É por isso que eu cultivo o meu templo para ser bem grande. Brincadeira. Mas preste atenção. Existe no final dos tempos a glorificação. E você não está de fora dessa. A esperança voltou. Maria Madalena, ela chegou no túmulo e pensou que encontraria Cristo morto, mas ele estava ressuscitado, ressurreto. Quem ama, ressuscita primeiro. Nossa Senhora ressuscitou primeiro. Mas tem um outro da Bíblia que alguns não sabem, mas eu vou contar para vocês. Não estou falando de Elias e Moisés, não estou falando de Elias e Enoque, porque são do Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento, a ressurreição da carne, como nós sabemos que é João. Maria Madalena viu primeiro. Quando ela foi anunciar, quem correu primeiro? João. João corre na frente, não só porque é mais novo do que Pedro, mas porque muito ama. Eu imagino assim: João, ele ama demais e viveu com Nossa Senhora. Quando Maria Madalena chega na casa onde eles estavam, e ela entra esbaforida, quando João olha para ela, ele viu o Mestre. Quem encontra o ressuscitado e vai anunciar, é só você chegar que as pessoas vão ver o Mestre em você. Ela não falou nada, mas ele já não tinha dúvidas. Sabe por quê? Porque um dia perguntaram para Jesus numa conversa, os discípulos e o Cristo: como é que vai ser no final? Beberemos o mesmo cálice que o Senhor bebeu? E Jesus virou a pergunta e disse assim: me diga você. E aí Pedro, Tiago e outros, vocês vão poder beber o cálice que eu vou beber? Pedro levanta e diz: claro que sim. E Jesus: de fato, você beberá o cálice que eu bebi, Pedro. Quando você for velho, você não vai poder ir para onde você deseja, mas para onde te levarem.
e lá você beberá o mesmo cálice que eu bebi. Roma 67, crucificado de cabeça baixa. Acabou a conversa, Jesus falou provavelmente de todos, e Pedro perguntou: e este Jesus? A Bíblia diz que ele se referia a João, e Jesus disse assim: ele muito me ama, então o que te importa se eu quero que ele fique até que eu volte? E João completa no Evangelho dizendo: e depois daqueles dias os discípulos disseram que ele não morreria. Será que João morreu mesmo? Eu não sei, não é dogma, é uma interpretação bíblica. O livro é canônico, está lá no Evangelho de João. E aí? Nós não temos a oportunidade de, como João, viver daquela forma que Jesus falou, porque não convivemos com Cristo. Mas para terminar eu digo: poderemos, se o Senhor voltar e estivermos vivos, transfigurados pela ressurreição. No final é assim. Eu quero te dizer uma coisa, você que está em casa, e para você que está aqui também: não vale a pena gastar a vida com o que não importa. Maria Madalena quebrava tudo aos pés de Jesus. Por quê? Porque ela ganhou sentido não só na alma, mas no corpo. Sabe aquela pessoa que diz assim: não, tá tudo bem, eu creio em Jesus no meu coração, e isso vai me garantir a salvação. Não garante, filho. Porque quem recebe salvação, não só recebe porque Ele deu, mas precisa viver na vida da carne como Ele viveu. É bíblico, 1 João 2,6. Aquele que diz permanecer nele deve viver como Ele viveu. Então, se eu tenho algo para te dizer, e termino agora: viva como um verdadeiro ressuscitado, porque quando o Senhor voltar, uns ressuscitarão para a vida eterna, glorificados no corpo e na alma, e os outros serão transfigurados pela desfiguração do pecado, para viver eternamente condenados. A esperança voltou, Jesus ressuscitou, e você não pode ficar sem essa ressurreição também, porque nós, católicos, cremos na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.